Julinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. História linda. Linda, 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 linda. Você vai amar. E já está começando. Eu já vou contar com todos os detalhes. Porém, antes, eu queria agradecer essa gente maravilhosa que entra no nosso canal e que vem fazer parte da família Paulinho Boa Pessoa. Como membro. Olha, ela entrou. Que legal. Sandra Amara. Ela já era assinante, mas não tem aquilo, sai no automático, né, dos membros. E ela falou, olha, Paulo, tô aqui, faz um dia, premium. A Sandra Amara voltou. O Ezequiel Quitério, há um dia, está conosco, é prêmio. A Marisol SP, a Marisol fez um upgrade. Ela fez um upgrade, ela veio para VIP. Então ela era prêmio, falou, não, quero melhorar meu status. E ela veio para VIP, a Marisol. Puxa, como eu sou grato. Atitudes como a sua, Marisol. Titã Cameraman é premium. Antônio Alves é premium. Oh, maravilha. A Tatiana Ramadev é diamante. Muito obrigado, Tatiana. Queria que você viesse, fizesse parte dos membros do Paulinho Boa Pessoa, da nossa família. Vai ser uma honra muito grande. Enquanto isso, eu quero também dizer da importância de você fazer parte da nossa família como inscrito no canal. Que você se inscreva no canal. E também curta, dando seu joinha, porque aí você fortalece o nosso canal, que será propalado pelo YouTube, para que a gente possa então receber mais cartas como essa. Eu recebi uma carta linda. Olha, eu vou fazer, antes de eu começar a história, eu vou fazer uma parte introdutória que é importante. Ela diz, Paulinho, meu nome é Rosa, a moça da história. É a parte introdutória da história. O meu nome é Rosa, e através dessa carta eu quero contar a minha grande e única história de amor. Sou boliviana, eu sou de uma cidade chamada Quidiacolo, do departamento de Cochabamba, e com a ajuda de uma tradutora brasileira, a minha amiga Olívia, obrigado, viu, Olívia? A Olívia faz parte da mesma companhia de dança flamenca, da qual participei, pois embora eu tenha vivido no Brasil de 1990 até 1995, eu acabei esquecendo um pouco do idioma, sabe, Paulinho? Eu morava aí. Eu vivi no Brasil de 1990 a 95. Só que eu esqueci um pouquinho do idioma brasileiro, do português praticado no Brasil. Então eu pedi uma ajuda para essa minha amiga, Olívia. Eu escrevi tudo em espanhol e ela foi traduzindo para o português. Eu estou falando nessa carta do Marcos. O meu amor. Ai, Paulinho, isso posto, você pode começar a contar a minha história. Ô Marcos, sou eu, a Rosa. Então você me contou que você sempre foi apaixonado por rádio. E eu me lembro que eu não perdi as histórias de amor narradas pelo rádio. Então, na esperança de que você pudesse um dia me ouvir a minha carta, e hoje você vai entender o que aconteceu. Eu resolvi escrever para aquele programa que você não perdia no rádio, cujo nome do programa era Quem Ama Não Esquece. Esse era o nome do programa.
já que você não respondia minhas mensagens pelo Facebook. Eu escrevia lá, mas não vinha resposta. Por fim, você até me bloqueou no Facebook. Aliás, só abri uma conta lá para poder te localizar e tentar me comunicar com você. Marcos, então eu mandei uma mensagem para esse programa de rádio. Quem ama não esquece. Será que você escutou? Eu vou contar a nossa história. Você se lembra, Marcos, de como nós nos conhecemos? Na praça de Campo Limpo Paulista. Eu não me recordo se foi no sábado ou era domingo, mas o fato é que foi na década de 90. E era assim que os namoros começavam. Me recordo da sua timidez ao se aproximar de mim, das suas sobrancelhas tão lindas e marcantes quando perguntou o meu nome, e ao te responder, você notou o meu sotaque espanhol. Você lembra? Eu vou deixar essa pergunta no ar, porque agora eu passo a narrar a minha história para esse contador de histórias maravilhoso que é o Paulinho Boa Pessoa. Ô Paulinho, agora é com você. E aqui eu quero contar um pouco de como, sendo filha única, a minha mãe, meu pai e a minha avó, vó Constanza. Ô Paulinho, aliás, foi essa senhora Constanza, sabe? A minha avó. Foi muito má comigo. Como é que é? Porque normalmente as pessoas elogiam a avó. Não. Eu não tenho elogio, não. Minha avó Constanza. Ela foi a grande e única responsável pela minha infelicidade. Foi até por ela que nós viemos ao Brasil. Os meus avós, eles eram donos de uma grande empresa boliviana e o meu pai era administrador de tudo. Mas ele e o seu pai, o meu avô, eles estavam com um projeto para montar uma filial em terra brasileira. Então, em 1990, o vovô morreu. E o papai antecipou os planos de nos mudarmos aqui, para o Brasil. Sempre fui apaixonada pelo flamenco. E com 10 anos de idade, a minha mãe me matriculou numa escola de dança flamenca. E desde então, eu nunca mais parei de dançar flamenco. Sabe, o ritmo, a música. Eu me apaixonei por esse ritmo. Tinha 10 anos. Olé! Ah, quando essa música toca, parece que mexe comigo. Meu corpo inteiro começa a se mover. Meu corpo inteiro começa a se mexer. Eu amo essa dança, esse ritmo. 10 anos eu tinha e me apaixonei por esse ritmo, por esse som, por essa música. Olé! Mas a minha avó, uma mulher materialista, um ser humano horrendo, sabe? A minha avó sempre dizia que eu precisava de conhecimentos práticos e não de aula de dança. Eu devo salientar que com a morte do vovô, a minha avó
usurpou o direito de se tornar a matriarca da nossa família, se convertendo numa pessoa insuportável e desagradável. Papai, ele escolheu o município de Campo Limpo Paulista por ser menor, em razão até de custo, de logística. Por fim, nós nos instalamos na cidade e eu comecei a cursar o ginásio na escola, na 15 de outubro, onde comecei a estudar. Fiz muitas amizades, mas a minha melhor amiga era a Ana. E ela gostava muito de paquerar. A Ana era danada. No entanto, eu era mais reservado, eu era mais na minha. Nos finais de semana, nós frequentávamos a cidade vizinha de Jundiaí, onde às vezes dançávamos e às vezes íamos ao cinema ou ficávamos em nossa cidade visitando a praça. Ao contrário da minha amiga, que era muito namoradeira, a Ana era danada. Eu queria apenas me enturmar. Eu queria afiar o meu português, eu queria treinar, aprender a língua. Eu acho bonito o português. Mas tudo mudou naquele finalzinho de fevereiro de 1994. Eu não lembro se foi sábado ou se foi domingo. Foi à noite em que eu e Ana, nós estávamos sentadas próximas à fonte. Eu notei que dois rapazes, por várias vezes, eles passavam-se por nós e um deles sempre me olhava. Naquele tempo, Paulinho, os moços davam voltas ainda na praça buscando paquerar, sabe? E a depender da ocasião, mandava aquele correio elegante, que basicamente era escrever alguma frase de paquera e cada um escolhe uma delas para poder mandar aquele papel, aquela papeleta. Dava para deixar a brincadeira mais rústica, escrevendo as frases à mão e também colocando em pequenos envelopes. Dependia de cada um. Mas voltando ao assunto, Paulinho, um desses garotos me chamou a atenção porque dava a impressão de querer se aproximar de nós, mas parecia envergonhado ele. E a bem da verdade, eu estava torcendo para ele não vir, para ele não vir até a gente, porque eu confesso que eu não estava a fim de, entre aspas, ficar. Na época eu estava com 18 anos e eu não sentia a pressão social de estar com alguém ainda. Afinal, eu me realizava com a dança. O flamenco era tudo para mim. Era bem puxado, aliás, viu? Não era mole não fazer o curso que eu fazia de dança. Então meu negócio era dançar. Em outras palavras, eu não queria ainda namorado. Eu já namorava o meu ritmo, a minha dança. Deu para entender? Eu sempre fui apaixonada pelas artes, tais como dança, a literatura, e sobretudo eu sempre fui apaixonada por poesia. Eu sempre fui alucinada por Pablo Neruda, Federico Garcia Lorca e tantos outros, de modo que eu estava ciente de que dificilmente eu encontraria alguém na minha faixa etária amante das mesmas coisas. Alguém que tivesse conteúdo e, obviamente, não seria naquela praça que eu ia encontrar minha alma gêmea. Eu já sabia disso. Mas, ledo engano. Eu estava muito enganada. Porque aquele rapaz que estava na praça naquele fevereiro de 94, aquele rapaz mudaria a minha vida de uma maneira geral, sabe? Ia mudar minha vida por completo. Ele tomou coragem e, meio apreensivo, ele se aproximou e ele perguntou os nossos nomes. Mas era muito claro que ele estava interessado em mim.
Eu e a Ana, nós nos apresentamos, ele disse o seu nome e nós começamos a conversar. A minha amiga me olhou e notou que eu estava à vontade e quando ela percebeu que nós estávamos à vontade, eu e o rapaz, ela pediu licença. Sabe quando a pessoa fala assim, bom, vou dar uma voltinha, sabe aquele negócio de amiga? Eu vou dar uma voltinha, amiga, tá? E deixou-me a sós com ele. Tínhamos poucas dificuldades por conta do idioma, porque eu falava devagar espanhol e ele me acompanhava. No final das contas, eu gostei. Foi gostoso, o papo foi legal. Ele era novo, jovem. Ele não era bobo, sabe? Ele tinha uma conversa legal, ele não falava coisas banais assim. Não. E outra coisa, ele sabia ouvir. Legal, né? Uma pessoa, quando sabe ouvir, ele prestava atenção naquilo que eu dizia. E como eu falava em espanhol, ele ficava mais atento ainda. Ele sabia se expressar, portava-se com educação, com respeito. Apenas o que me deixava desconcertada era o olhar dele penetrante, como que se ele quisesse desvendar meus desejos, meus segredos. Era como se ele quisesse me vasculhar por dentro. Era isso. Naquela noite, eu lhe contei que eu era bailoara. Bailoara. É assim que fala? É. Bailaora de flamenco. E louca por poemas e romances. Ele me disse, você gosta de romance? Eu escrevo poesia. Para de brincadeira. Não, escrevo poesia. E ele iria me mostrar seus escritos da próxima vez, as poesias que ele fazia. Soube também que ele era descendente de espanhol, vivia sozinho e ele não conhecia o pai. E ele me disse que ele fazia parte de uma oficina de teatro e ele chegou a escrever algumas peças que até foram encenadas. Entretanto, já tinha ficado tarde, né? E a Ana voltou de onde nós estávamos e ela falou assim, amiga, tá na hora, eu tenho que ir embora. Do contrário, sei lá, fica perigoso, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Era que a minha avó era capaz de vir me buscar. E não ia ser agradável, né? Primeira vez que eu estava conversando com o rapaz, a minha avó veio me buscar. Tanto eu como a Ana nos despedimos dele. Ele era Marcos. E a despedida foi simples, com um beijo no rosto. E ele, brincando, perguntou, quando é que eu verei novamente a minha futura musa inspiradora? Novamente dei risada e lhe respondi que no próximo sábado talvez eu daria o ar da minha presença por lá. Ele riu e se afastou. Como você sabe, meu amigo Paulinho, naquele tempo não existiam ainda as redes sociais, celulares, WhatsApp, de modo que teríamos que esperar uma semana para nos vermos novamente. Embora eu tivesse telefone em casa, mas eu não iria passar para ele, por dois motivos. Primeiro, a minha avó poderia atender e aí ia ser problema. Segundo, ele não me pediu e eu não queria dar a impressão de ser oferecida, uma garota fácil. Eu não ia dar essa moleza. Mas na realidade, eu fiquei encantada e surpresa com aquele rapaz, muito educado, culto, inteligente, respeitoso, parecia ser maduro para a idade que tinha. E esse muchacho foi o assunto da noite entre mim, Ana e a minha mãe. Eu coloquei minha mãe no papo também.
Mas eu fui alertada pela mamãe para não comentar nada com a vovó, pelo menos por enquanto, porque ela não ia gostar nada disso. Você conhece a tua avó? Como eu comentei antes, Dona Constanza, minha avó, ela era um ser humano horrível, muito preconceituosa. Para ela, as pessoas só tinham importância marcada por sua condição social, sabe? Ela dizia abertamente que eu teria que me relacionar apenas com rapazes de uma boa situação financeira, nada de estar com pobretões. Essa postura de vovó será a minha ruína. Meu avô, Diógenes, é quem botava freio nos devaneios da vovó, mas com a morte do vovô, ela estava livre para fazer de nossas vidas um verdadeiro inferno. Não, minha avó não era boa pessoa. Não era. Controladora e levava a família com mão de ferro. Até mesmo no casamento de meus pais ela se intrometia. E por muito pouco ela não causou o divórcio entre a mamãe e o papai devido a minha mãe ser de origem simples. Ela dizia que meu pai era de linhagem nobre e que ele merecia alguém à altura dele. Bem, vocês já estão entendendo quem é a minha avó. Eu estou conseguindo passar para vocês a imagem dela, né? Vocês já estão entendendo quem é a minha avó. Mas vamos voltar à praça. Uma semana depois, fui lá. Eu fui lá e me encontrei com o Marcos na semana seguinte. Foi maravilhoso. Nós marcamos o nosso primeiro beijo. Trocamos o nosso primeiro beijo. Foi depois de uma maçã do amor. Coisa simples, bem brasileira, né? Maçã do amor e beijo. E assim seguiu o nosso namoro nos primeiros 2 meses. Íamos ao cinema ou simplesmente ficávamos à praça. Aqui uma pergunta que eu quero fazer para ele. Ô Marcos, você se lembra de quando queria mostrar aquela canção em sua casa, mas eu estava... Você, né? Você estava envergonhado, porque, segundo o que me dizia, seu habitat era conhecido como a Caixa Rosa. E eu lhe tranquilizei dizendo que não importava se você morava num castelo ou num barraco de favela, mas que eu te amava e eu gostava de você, da sua pessoa. Eu gostava de quem você era e não da sua casa. Foi então que você, Marcos, me levou até a sua cabana e eu confesso que de início eu me compadeci da sua situação por viver em um cômodo tão humilde. O cômodo era assim, sabe, apertado, feito de telhas de amianto, madeirite rosa, onde havia apenas uma cama e uma mesa pequena, onde estavam as roupas do Marcos cobertas por um pano preto. Mas eu não demonstrei espanto, porque na realidade eu estava lá por outra coisa. Eu não estava lá para perceber nada disso. Eu estava lá
Eu estava lá porque meu corpo ardia em chamas de expectativa de me entregar para você. Era o que eu queria. Era o que eu buscava. Era o que eu queria. Mas eu me contive. Eu me contive, esperando que a iniciativa partisse de ti, Marcos. No entanto, eu tive que me contentar com um beijo apaixonado e quente, ouvindo de fundo a canção Malagueña Salerosa. Ah, de fundo tocava essa música Malagueña Salerosa, reproduzida num tocador de fita cassete. Malagueña Salerosa. Eu me lembro que você me contou que ao ouvir essa canção pela primeira vez com 8 anos de idade, seus olhos se encheram d'água porque você ficou emocionado e disse que aquela canção Malagueña Salerosa. Mas foi no final de semana seguinte que nossos mundos se transformaram. E é nesse ponto que, por favor, eu peço que não me julguem, que tenham em mente que eu era uma jovem apaixonada. E Marcos era um outro jovem de paixão e hormônios a 1000 por hora. Os hormônios pululando na corrente sanguínea. Chegou o final de semana. Meus pais e minha avó teriam que se ausentar por 2 dias. Já nem me lembro o motivo, mas o fato é que eu teria a casa todinha para mim. Então combinei com a minha amiga Ana que eu diria a papai e a mamãe que ela, Ana, dormiria em casa. Mas na verdade eu tinha outras coisas em mente. Conversei com o Marcos Eufórica, lhe dizendo que eu tinha uma grande surpresa para ele. E avisei que ele chegasse em casa para que essa surpresa pudesse acontecer 7 horas da noite em ponto. Tá, Marcos? 7 da noite em ponto, tá? E para ele trazer os seus poemas. Ele ficou ressabiado, porque ele sabia já que a vovó era osso duro de roer. Eu já tinha falado para ele da minha avó. Ele ficou meio ressabiado. Aliás, nas vezes que ele me ligava, e nessa altura eu já havia lhe passado o número do meu telefone, vovó sempre fazia pouco caso dele. Ora lhe enchia de perguntas, ora demorava a me chamar de propósito. Peraí, vou chamar. E ó, ficava. Houve uma ocasião que o cartão telefônico dele se esgotou de tanto coitado esperar na linha. Mas eu lhe disse que a casa seria só nossa e que ele não se esquecesse dos poemas. Sexta-feira à tarde, por volta de 2 horas da tarde, meus pais saíram de casa e meu coração começou, a palpitar de ansiedade na expectativa de anoitecer, de chegar às 7 horas da noite. Ai meu Deus. Eu esperei mais ou menos 1 hora após a saída da minha família. Peguei um dinheirinho que eu havia ganhado da mamãe para sair à noite e comprar lanches. E eu fui até uma floricultura e eu comprei um buquê de rosas vermelhas. Rosas vermelhas em verdade, porque eu sou romântica. E chegando em casa, eu coloquei as rosas num vaso com água gelada, subi até o meu quarto, separei meu vestido vermelho de dança flamenca, a minha flor flamenca para o cabelo, e eu coloquei tudo em cima da cama. Aí eu coloquei os pés na cama, meu sapato tacheado, é um sapato tacheado de quem dança esse tipo de dança flamenca. Eu desci para a sala, tirei lá da estante o meu disco. Era um disco de vinil de uma cantora chamada Flor de Córdoba, e já sabia qual é a canção dela. Eu iria dançar
para o meu Marcos, além do perfume que eu iria usar para encantar o homem que eu amava. No horário marcado, já se aproximava, era 7 da noite. Caramba, 15 para 7. Eu peguei as flores. Eu despetalei algumas rosas, espalhando assim pelo carpete da sala, as pétalas das rosas. Outras pétalas eu joguei sobre a minha cama. Eu sou romântica, eu sou assim, eu sou sonhadora. E no piso, ao redor também fui jogando pétalas de rosas. Eu coloquei algumas velas aromatizadas na penteadeira, algumas no chão. Eu já tinha tomado aquele banho, eu usei aquele perfume. Então comecei a me preparar, eu me vesti, eu ornei o meu cabelo, eu já tinha feito a minha maquiagem, características do flamenco, eu me perfumei, acendi as velas, deixando o quarto com um clima romântico, apenas a luz das velas. Voltei para a sala. Chegando a hora. Peguei o disco, coloquei no toca-disco e coloquei a música para tocar. Tá tudo pronto para dança. Assim que ele chegar, vez por outra olhava pela janela. Foi então que escutei tocar a campainha. Meu coração disparou. Marcos, ele estava com um botão de rosa vermelha. Suas poesias me dizendo a frase: uma rosa para uma rosa. Não lhe respondi nada. Eu puxei o Marcos para a sala e eu coloquei a canção Quatro Mulheres, de Flor de Córdoba. E aí, ao som daquela música flamenca, eu comecei a girar, sapatear. Eu estava imune aos seus elogios e aos olhares para as curvas do meu corpo. Aquele meu rebolar, aquela minha dança sensual. Naquele momento eu queria abatê-lo com os meus movimentos e o meu perfume. Eu notei que ele estava hipnotizado pelo balançar dos meus quadris. Nessa hora eu parei na frente dele de costas e eu mexia. Eu movia os meus quadris. O grande finale da música era quando eu sentisse aquele acorde, estava tudo já ensaiado. No grande finale da música, eu iria me sentar no colo dele. Então eu comecei 1, 2, 3. Quando eu sentei no colo dele, o beijo foi automático. Eu sinto os nossos corpos estremecerem. Ele queria arrancar o meu vestido, mas eu o detenho. Eu levei para a parte de cima da casa e supliquei que ele
declamasse antes um poema. Ainda hoje, quando eu fecho os olhos, no profundo silêncio, eu posso ouvir aquela voz trêmula e doce dele. Não podíamos nos conter mais. Queimávamos de desejo, iguais às velas ao nosso redor. Me entreguei pela primeira vez ao meu primeiro homem, ao meu primeiro e único amor. Nos intervalos de nossa paixão, ele declamou Lorca e Neruda, e essa foi a noite mais perfeita da minha vida, cheia de cor, cheia de magia e de amor. Os dias se passaram, o nosso amor aumentava mais e mais, e eu não me continha de felicidade. Eu estava sempre cantarolando e às vezes eu me atrevia a escrever. Mas admito que eu não tinha o mesmo dom que Marcos em usar as palavras. Ele era mestre nisso. E ele não apenas escrevia bem, mas ele declamava bem. Eu acho que eu teria ficado dentro deste sonho para sempre. Para sempre. Eu passaria minha vida inteira dentro dele. Assim como você que está ouvindo essa história, você já deve ter tido um sonho assim na vida. E deve ter desejado morar dentro desse sonho. Você conseguiu ficar? Você conseguiu ficar? Pergunto-lhe. Por quanto tempo você permaneceu dentro desse sonho? Alguém se incomodou com a minha alegria? Sempre tem. Sempre, presta atenção no que eu vou dizer, sempre tem alguém que se incomoda com a sua felicidade. Você já percebeu isso? Que sempre que você está feliz, tem alguém que... Nossa, o que está acontecendo, hein, com ela, hein? Está tão contente, tão... O que está vendo, hein? Pois é, minha avó. A minha avó, percebendo a minha constante alegria, ela começou a pressionar meus pais para que eu levasse o Marcos para que eles conhecessem. Muito eufórica. Você conhecer esse rapaz. Tá muito eufórica. E eu preciso ser sincero aqui, que eu não queria trazer o Marcos para que ele fosse conhecido pelos meus pais. Eu tinha medo, cisma. Não era por causa do meu pai, nem por causa da minha mãe. Mas a minha avó era o problema. Papai me dizia: filha, você não precisa trazer esse rapaz aqui pra gente conhecer. A mamãe concordava. Mas a sua avó quer, né? Você traz? Você percebe como é que a minha avó dominava todo mundo? É que a sua avó tá nos azucrinando, sabe? E você sabe como ela pega no pé. Traz! Faz o seguinte: traga esse rapaz Marcos para almoçar conosco. Ah, meu Deus, se aquela velha tratasse o Marcos de forma deselegante, com falta de educação, se ela o humilhasse, e eu conhecia bem a dona Constanza, ela não era boliviana, e sim espanhola, e daquelas bem ruins. Sempre dizia que foi uma verdadeira bênção para os países da América do Sul serem colonizados pelos espanhóis. Do contrário, continuariam sendo selvagens. Veja que barbaridade. Ela tinha preconceito.
Conversei com a minha mãe e papai para que eles falassem com a vovó. Eu vou trazer, pai, mãe, eu vou trazer o Marcos. Mas conversa com ela para ela não destratar o meu namorado. Porque ele é simples. Sabe, ele não foi criado pelo pai. Ele é um rapaz sensível. Papai e mamãe me garantiram que falariam com a rabugenta. Não, pode deixar, a gente prepara a tua avó. No entanto, eu estava muito preocupada. Eu cheguei a comentar com o Marcos, porém ele disse para eu ficar tranquila. Mas ele não conhecia aquela mulher como eu conhecia. Uma pessoa extremamente preconceituosa, como já narrei anteriormente. E eis que o grande dia chegou. Marcos veio pro almoço em nossa casa. Romântico. Ele trazia um botão de rosa para mim e novamente me disse com um sorriso nos lábios: uma rosa para uma rosa. Eu amava essa frase dele. Lhe apresentei aos meus pais e para a dona Bruxa. A dona Bruxa o olhou de cima a baixo com um ar de superioridade. Olha, eu sei que meus pais o trataram super bem, conforme eu já esperava. Mas a minha avó perguntava coisas como: onde era o seu comércio? Onde fica a sua loja, rapaz? E o seu carro? Qual é o seu carro? De quais indústrias o seu pai é dono? Enfim, vovó perguntou a Marcos como é que ele iria namorar comigo. Seu pai não tem indústria? Você nem sabe do teu pai? Você não tem carro? Você não tem loja? Como é que você vai namorar minha neta se você é um Zé Ninguém? Pobre Juan. Você não passa de um pobre Juan. Não. Não vou permitir que um qualquer namore com a minha neta. Não mesmo. Falou pausadamente num portunhol dividindo as sílabas. Não mesmo. Talvez para que ele compreendesse bem as suas palavras e não restasse a ele nenhuma dúvida. Chega, vovó! Já tá bom, vó! Eu gritei com ela e a megera regalou os olhos para mim como se fosse um monstro. Eu nunca vi aquela expressão animalesca antes nela, mas ela se expressou assim. Dos olhos dela me deu a impressão que saía fogo dos olhos. Faíscas saíam dos olhos. Marcos, até que ele manteve a calma, sabe? Ele manteve a calma. Até com calma ele respondeu que ele iria namorar comigo e não com ela, minha avó. De modo que quem deveria aceitar o namoro deveria ser eu e não ela. E que ela se transformou. Meu Deus do céu, mexeram com a caninana. Ela se transformou. Ela começou a xingar o Marcos, começou a xingar em espanhol, seu semblante mudou novamente. Ela virou as costas e seguiu para as escadas rumo ao segundo andar. Pronto, acabou, não tinha mais clima. Não havia mais clima para ele na minha casa. Meus pais se desculparam com meu namorado. Entretanto, achamos melhor sairmos. Fomos para a praça.
E na praça eu chorei, abraçada a ele pedindo desculpas. Eu lhe falei para ele não guardar nada daquilo que a minha avó falou. Esquenta com isso não, tá? Esquece. Ela é louca. Marcos me deu um beijo. E ao me dar um beijo, ele me tranquilizou com palavras de carinho. Tirou do bolso uma caixinha vermelha de veludo em formato de coração. Ele abriu e tirou de lá um anel de prata. Eram, na verdade, 2 anéis de prata, as alianças de compromisso. Os nossos nomes estavam gravados neles e a data do início do nosso namoro. Aqui eu vou me dirigir ao Marcos com a tua permissão, Paulinho. Marcos, eu ainda tenho comigo as alianças de prata, embora ela já não caiba mais no meu dedo. Eu a uso atualmente num colar como se fosse um pingente. Esse anel e as suas poesias datilografadas fazem parte do meu tesouro escondido, que só pude ostentar novamente há bem pouco tempo atrás, por ocasião do meu divórcio. Quando eu divorciei, eu voltei a usar a aliança de prata e ler as suas poesias. Pronto, eu queria falar isso pro Marcos. Agora eu volto a narrar a história. Então, Paulinho, quando nós estávamos para completar o 6º mês de namoro, a vovó me chamou e me pediu desculpas pela grosseria com o Marcos e me pediu, faz assim, convide-o novamente para almoçar aqui no domingo, porque eu quero me retratar. Queria me desculpar com o seu namorado. Me dá essa oportunidade porque ficou mal. E você sabe que eu não gosto de me sentir mal. Olha, antes eu não tivesse escutado a minha avó, porque essa minha ingenuidade me custou caro. Me custou muito caro. A semana transcorreu normalmente, mas eu notei que a vovó, ela estava animada demais pro tal do almoço, sabe? A minha avó estava preocupada com os detalhes, toalha de mesa arrendada, louças. Nossa, ela pegou aquele jogo que ela tinha de louças. Segundo ela, porcelana espanhola. Ela não usava aquilo. Eu vou tirar minha porcelana espanhola pro almoço. Você sabia que esse detalhezinho aqui é ouro? É ouro. É ouro. Ouro? É ouro. Estava muito animada. Ela pegou aquele jogo de jantar dela, que tinha até um detalhezinho ouro. Mas em nenhum momento me perguntou qual era a comida preferida do Marcos. O que seria natural, né? Quando você convida uma pessoa para vir almoçar, o que ele gosta de comer? Não é natural que você pergunte? Não, ela não perguntou. Chegou o tão aguardado domingo. O Marcos havia sido preparado por mim. Então ela quer se retratar, amor. Ela quer pedir desculpas para você. Vem sim. Meu amor chegou em casa e nós o recebemos felizes. Quando eu digo nós, estou falando de mim, dos meus pais, porque nós acreditávamos que agora tudo fosse se engrenar. Afinal, aquele almoço era para ele. Meus pais estavam animados
E até a vovó parecia ter mudado. Ela estava tão empolgada, feliz. Aquela toalha de renda. As louças espanholas com um detalhezinho em ouro. Os talheres. Coisa linda, hein? Sim, a velha Constanza estava bem-humorada. E foi assim que ela recebeu Marcos, cumprimentando-o de maneira cordial, conversou com ele, mas vez por outra ela olhava para ele assim de cima e embaixo. Só um momento, daqui a pouquinho a gente senta à mesa para almoçar. E ela olhava para ele de cima a baixo. De cima a baixo. Foi quando tocou a campainha de casa. Mas não tinha mais ninguém para chegar. Tocou a campainha. E aquilo, lógico, despertou a nossa curiosidade, mas foi a minha avó, a dona Constanza, que se afoitou e foi atender a porta. Momento. E ouvimos a euforia dela desde o portão. Que honra, que prazer, bem-vindo. E ela lá do portão, olha que prazer, bem-vindo, vamos entrar. E ela foi entrando, acompanhada por aquele meu futuro pesadelo. O segundo capítulo dessa história, que encerra, essa história, ela vai ter 2 capítulos. O segundo capítulo vai ser o de encerramento. Vocês vão conhecer comigo o meu pesadelo que chegou e era recebido pela minha avó.